Shalom, você está no canal Rua Kadosh, meu nome é Daniel. Eu gostaria de compartilhar com você outro vídeo, amém? Eu vou direto ao assunto. O assunto será esse, ó. A bênção de Abraham. De início, gostaria de compartilhar com você uma coisa. O nome de Abraão, que você conhece, não é Abraão, é Avraham. É com V. Porque a segunda letra do alfabeto hebraico, ela pode ter som de B e som de V. O nome dele é Avraham. Então é sobre a bênção de Abraham, a bênção de Abraão. E diz assim a palavra de Deus, mas antes queria compartilhar algo importante com você. Abraão teve um pai chamado Terá. A palavra Terá quer dizer inconstante. E está relatado em Gênesis 11, 28 assim. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, teu pai, ainda vivo. Veja bem. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Essa palavra aqui, morreu Arã, Arã era pai de Ló. A palavra morreu aqui no original quer dizer que ele foi sacrificado. Porque em Ur dos Caldeus eles sacrificavam pessoas à lua. E eles acreditavam que a lua era um deus. Então essas práticas eram conhecidas, era normal lá em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus nada mais nada menos que a própria Babilônia. Começou tudo por aqui. Estando teu pai Terá ainda vivo. O que significa isso? O pai de Abraão, Terá, ele presenciou o sacrifício do filho na frente dele. A palavra ainda vivo no original é na presença dele. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de Deus chamar Abraão, ele chamou Terá. Porque a mesma Bíblia diz que Terá saiu de Ur dos Caldeus com destino a Canaã. E lá ele parou, ele não foi para Canaã e morreu. E deu o nome de lugar lá de Arã. O que é isso? O remorso, a tristeza do filho que foi sacrificado. Essa é a história que o português não nos mostra, ok? Depois disso, é interessante que essa história fala sobre esse assunto logo depois da Torre de Babel, né? Logo depois da Torre de Babel. Aí em Gênesis 12, 1, Deus aparece a Abraão, depois que o pai dele morreu, e diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, Avram, que é o nome dele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus vem, faz uma promessa a Abraão, o pai dele já tinha morrido, então aquilo que Deus queria fazer com Terá não deu certo, porque ele acabou morrendo no caminho, mas Deus vem e chama Avram, aqui é chamado Avram. E Deus diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E no versículo diz isso: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. A palavra no hebraico, aqui ó, engrandecerei, tá? Significa gadal. O que é gadal? Gadal significa crescer, tornar-se grande. O que é isso? Deus queria tornar Abraão um homem grande, um homem próspero, um homem abençoado. Chama-se gadal no hebraico. E quando você lê setu, uma bênção, a palavra setu, uma bênção, que foi traduzido para o português, significa baraká, fonte de bênção. Então a bênção de Deus na vida de Abraham tem dois níveis, e na vida de todo mundo. Quando você pede a Deus uma bênção, uma graça, que Ele te dá, que Ele te faz grande, tá? E quando você se torna uma bênção. A bênção de Deus tem dois estágios. Primeiro estágio, quando você pede, como Ele faz você crescer. Mas tem o segundo estágio, você se torna a bênção. A bênção de Deus alcança você. Então o que Deus quer? Que a bênção de Deus venha nos alcançar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus chamou esse homem chamado
Avram e pediu para ele sair daquela terra. E eu mostrei para você que a bênção tem dois estágios. O estágio que você pede e o estágio que você se torna bênção. Notem, Avram é o patriarca dos judeus. Abraão, como você conhece em português, Abraão, Isaac e Jacó. No original, Abraham, Isaac e Jacob. Esses três são os patriarcas da nação judaica. A bênção de Deus no planeta Terra começou com um homem. Avram, ele é chamado de o pai da fé. Nós sabemos que ele é o pai da fé, que ele ofereceu o seu filho Isaac a pedido de Deus, e sabemos que Deus não quis o sacrifício de Isaac, mas testou a fé dele. Ele é chamado de o pai da fé. E Avram, hoje Abraham, ele é respeitado, venerado nas três maiores religiões do mundo: cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Por quê? Porque ele é o pai da fé dessas três grandes religiões do mundo. Note uma coisa, Abraão, vou falar em português para você, Abraão, ele é mais famoso até que Jesus Cristo nessas religiões. Claro, ninguém supera Jesus, ponto. Mas ele é mais aceito, porque ele está presente no Alcorão, ele está presente na Bíblia e na Torá também. Então ele é chamado de o pai da fé, ele é o patriarca. E ele também é pai dos árabes. Amém? No Gênesis 17:5, Deus disse para Avram, né? Não te chamará mais Avram, mas te chamarás Avraham. Aqui está em hebraico, ó. Não te chamará mais Avram, mas te chamará Avraham. Porque Deus fez uma aliança com ele. E no momento que Deus fez uma aliança com ele, a primeira coisa que Deus fez foi mudar o nome dele. Por que Deus mudou o nome dele? Porque Deus tirou uma letra. Temos que entender uma coisa. Deus tinha um propósito de bênção para Avram. Deus queria abençoá-lo. Porque a bênção de Abraão não era só para ele, é para uma descendência no planeta Terra. Então Gênesis 17:5 diz assim: já não serás o teu nome, Abraão, não será mais o teu nome, e sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Então Deus está dizendo para ele, não se chamará mais Avram, se chamarás Avraham. Então o que Deus fez? Aqui está no hebraico, ó. Tá vendo aqui? Avram e Avraham. Qual que é a diferença? A diferença é essa letra aqui, ó. Aqui, ó. Essa letra foi acrescentada no nome dele. O que Deus fez? Este é o tetagrama sagrado, o nome de Deus impronunciável. Deus tirou essa letra aqui, ó. Essa letra é a rei, é a letra do sopro, chamamos de a letra do sopro do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh é Espírito do Santo. Então Deus colocou esta letra do nome dele no nome de Abraão. É como se fosse o nosso H aqui no Brasil. Está vendo aqui o tetagrama? Então o que Deus fez? E por que Deus colocou o nome, a letra R do nome dele no nome de Abraão? Por quê? Esta letra que eu acabei de mostrar para vocês, a letra R, ela tem um valor numérico de 5. No hebraico, as letras têm valor numérico. Chama-se gemátria. Por que 5? Porque justo essa letra foi acrescentada no nome de Abraão. Porque essa letra vale 5. E o 5 nos remete aos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Torá. A palavra que você conhece como lei é Torá. O que Deus quer dizer com isso? Colocarei as minhas leis, os meus estatutos, os meus juízos dentro dele. É esse o significado, porque Deus colocou essa letra no nome de Abraão. Então ele passou a se chamar Avraham. Amém? E como eu estou com a Torá na mão,
os 5 primeiros livros, está aqui. Chama-se Torá, que você conhece como lei. A Torá, ela tem 603 mitzvot. Mitzvot é mandamentos no plural. Desses 613 mandamentos, tem 2 tipos de mandamentos. Mandamentos que você pode fazer, que são bênção, e mandamentos que você não pode fazer, aquilo que é proibido. Então, dentro das mitzvot, dos mandamentos, dos 613, tem 365 proibições, que está aqui, e 248 permissões. Presta atenção, 248 permissões que você pode e deve fazer. Esse vídeo é para as pessoas que querem ser abençoadas. Você pode fazer 248 mandamentos permissivos por Deus para que eu e você sejamos abençoados. Amém? Então essa é a Torá. Desses 248 mandamentos, deixa eu te mostrar um segredo aqui. Aqui está o nome Avraham, novamente, ó. Avraham. O nome de Avraham tem valor numérico de 248. Como que eu sei? O alfabeto hebraico, as primeiras letras vai de 1 a 9. Depois, a partir da letra Yud, que é a 10ª letra, vai de 10, 20, 30, 40, 50 até 100. E depois de 100, tem 200, 300 e 400. Então o alfabeto hebraico começa com o número 1, que é a primeira letra, e o número 400, que é a última letra. Primeiro as unidades, depois as dezenas, depois as centenas. E alterando as letras embaixo, colocando o número, o nome de Avraham tem 248. Eu estou te mostrando os segredos da Torá para você ser abençoado. E as bênçãos, né, as permissões nos mandamentos são 248. Bate exatamente com o nome de Avraham. Quando Deus trocou o nome de Abraão, vou falar Abraão, tá? Para Abraão, o valor da gemátria do nome dele é 248 também. Você vai entender por quê. Presta atenção, 248. Notem, Deus queria abençoar o planeta Terra. Então Deus teve que ter um princípio, um ponto de partida para abençoar todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo que todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de um homem, Abraão. E tem esse número que eu passei para você, 248. O que isso quer dizer para nós? Eu vou decifrar esse mistério para você. Amém? Note uma coisa, você está vendo aqui atrás de mim a bandeira de Israel. As bênçãos de Deus no planeta Terra começou com um homem, Abraão. Foi feito um chamado, Deus chamou Abraão, fez o sacrifício em Isaac. O que mais marcou a vida de Isaac foi o sacrifício, que ele acabou não morrendo, mas foi o sacrifício que Abraão entregou ele para Deus. Mas ele ia matar Isaac, porque ele acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaac. E transformação em Jacó, que você conhece como Jacó. Presta atenção, não existe esse termo Jacó enganador, é mentira. Quem fala isso é quem não conhece o original. A palavra Yaakov, que você conhece como Jacó, porque o hebraico não tem J, significa aquele que agarra. Agarra o quê? As oportunidades que a vida aparece. Então ele lutava para ser abençoado, Yaakov. Então o judaísmo começou, o povo judeu começou com Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. E Deus muda o nome de Jacó para Israel, príncipe de Deus. Agora você entende porque Israel é odiado no mundo? Israel é odiado no mundo. Por quê? Por muitos, é claro, né? Porque Israel é plano de Deus.
Tudo começou com um homem chamado Avraham, o pai Abraão. Então, as bênçãos que chegam na minha vida, na sua vida, é através de um homem. Talvez você pense, Jesus? Sim, mas não veio de Jesus. Eu vou te mostrar na Bíblia que todas as bênçãos das famílias da terra vêm através de um homem. Esse homem é Abraão. Porque Deus não quebra princípios. Deus não tira a unção e o poder, a graça que ele dá para uma determinada pessoa. Deus não tira. Então Deus levantou um homem para ser o patriarca. Depois da Torre de Babel, aquela confusão com Nimrod, quis dominar, fazer aquela torre, né? É uma sociedade contra Deus. Deus vem em Gênesis, porque Deus queria mostrar para o mundo um povo, um modelo de um povo. Esse povo é Israel. Eu preciso falar para vocês os benefícios que a nação de Israel traz ao mundo? Eu preciso falar para você nos grandes prêmios Nobels, medicina, economia, química, tudo que você imaginar são judeus? Os maiores inventores do mundo, que traz bênção ao mundo, são judeus. Sabe o que significa judeu? Adorador de Deus. Aqui na minha camisa está escrito, da direita para a esquerda, aqui ó, Rua HaKodesh. Rua HaKodesh significa o Espírito do Santo. Não é Espírito Santo, Espírito do Santo, porque pertence a ele, ok? Então, agora eu vou mostrar para você no hebraico, Bereshit 12:3, que é Gênesis 12:3. Bereshit é o termo original e Gênesis é o termo grego, que significa início. Então Deus disse, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deixa eu dizer uma coisa para você, está na Bíblia. Deus disse, abençoarei os que te abençoarem, falou para Abraão, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por 3 vezes Deus usa a palavra bênção. O verbo bará, bênção. Olha aqui, ó. Por 3 vezes, ó. Então tem a palavra bará, bará, bará. Abençoarei, abençoarei e abençoarei. Deus usa 3 vezes a palavra abençoarei. Mas Deus também diz, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É por isso, não é bom negócio tentar amaldiçoar o judeu. Primeiro que não pega. Segundo que Deus amaldiçoa quem amaldiçoa um judeu. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que abençoar o povo judeu. Está me entendendo? Não adianta a imprensa, não adianta os radicais, não adianta algumas religiões, entre aspas, né? Porque aquilo não é religião, aquilo é uma loucura, querer matar, amaldiçoar o povo de que Deus escolheu. O próprio Yeshua, Jesus, é judeu. Como disse em outro vídeo, Maria, que se chama Miriam, é judia. Yosef, José, é judeu. Todos os apóstolos eram judeus, eram de Israel, até o apóstolo Paulo. Então, a bênção entrou na terra por um homem, Avraham. Deus colocou a letra Re no nome de Abraão, que essa letra vale 5. Está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá, Gênesis, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. São os livros. Então, Deus colocou essa letra, a letra do Espírito Santo, Rua HaKodesh, a letra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sopra, o Espírito Santo age. Amém? Então é assim que a bênção entrou na terra. E você tem visto por aí, na imprensa, todo mundo querendo amaldiçoar Israel. Não tem como. Em Números capítulo 23 para 24, tem uma história interessante. Apareceu um homem, rei dos Moabitas, chamado Moabe. Você conhece como Moabe, é Moabe. O nome dele era Balaque. Então Balaque, rei dos Moabitas, pediu para uma comitiva caminhar mais ou menos 600 quilômetros para pedir para este homem, Balaão, que era um bruxo na época, um místico, amaldiçoar Israel. Porque esse homem tinha uma fama de quem ele amaldiçoasse era amaldiçoado.
Só que Deus apareceu para ele. E Deus chegou, eu estou resumindo para você, tá? Então Deus chegou a falar para ele, vai com esses homens. E ele começou a negociar, né? Ele queria dinheiro, como acontece hoje em muitas igrejas, né? Que se dizem ser igrejas. A parte do dinheiro, a parte da ganância, usando a palavra de Deus. Aqui está a Bíblia hebraica, aqui está a Torá. E aqui está a nossa Bíblia usada no Brasil, João Ferreira de Almeida. Então as pessoas usam esse livro para obter lucro, vantagem, dinheiro e fama. Não é o nosso assunto, mas essa é a verdade. Mas Balaão, nas 3 vezes que Balaque ofereceu um monte de coisa, ofereceu boi, isso e aquilo, ele abençoou Israel por 3 vezes. E ele disse, eu não posso amaldiçoar aquele que Deus já abençoou. Deus abençoou um povo chamado Israel, o povo judeu. Ninguém pode amaldiçoar Israel. Lê lá. Ninguém pode destruir Israel, porque a bênção de Deus passa por eles até chegar até nós. Gálatas 3:13, preste muita atenção que eu vou falar para você. Na nossa língua está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Isso que está escrito aqui é uma mentira, e eu vou te provar. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Não se espante o que eu vou falar para você. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Isso é verdade. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegue aos gentios. Os gentios são estrangeiros, que não são judeus, somos nós. A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Rua HaKodesh, o Espírito Santo. Eu disse para você, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Isto é mentira. Eu vou repetir, isto é mentira. Vou falar pela 3ª vez. O que está escrito aqui, essa primeira parte, é mentira. Por isso que muitos pastores que ensinam a palavra de Deus caem nesse erro. Você não pode se levantar contra a palavra de Deus. A palavra lei é isso, Torá. O coração da Bíblia, aceite ou não aceite, mas essa é a verdade, é a Torá. Deus se deu a conhecer a humanidade através deste livro, escrito por Moisés. Os 5 primeiros livros na Bíblia, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Os mandamentos estão aqui, os 613 mandamentos, no qual são 365 proibições e 248 permissões, que o nome de Abraão, a gemátria do nome dele, trocando as letras pelos números, é 248 e você vai entender por quê. Aqui está a Torá novamente. Então está escrito, Cristo nos resgatou da maldição da lei, que está errado. Eu vou te mostrar agora o certo. Agora, eu vou mostrar para você Gálatas 3:13, na língua hebraica. Eu te aconselho, ter uma Bíblia dessa, ela não é cara. Língua hebraica. Aqui, nomes não tem tradução, porque não se traduz nomes. Por exemplo, o nome que você conhece como João, não é João, é Yohanan. Mas qual é a diferença de João para Yohanan? É muito simples. Yohanan significa Deus é graça. Por isso que ele não queria colocar o nome de João, Zacarias. Deus é graça. Isso significa Yohanan. Amém? Então diz aqui, Gálatas 3:13. A bênção de Abraão veio de lá até chegar nos nossos dias hoje. Diz assim. O Messias, eu vou pegar para você em Gálatas 3:13. Eu já coloquei aqui para facilitar. O Messias nos redimiu da maldição pronunciada na Torá. O Messias nos redimiu da maldição pronunciada na Torá ao tornar amaldiçoado em nosso lugar. Porque o Taná, veja bem,
O Messias nos redimiu. Quem é o Messias? Jesus. Da maldição pronunciada na Torá. Vou te mostrar onde está escrito isso. Pronunciada. Não é Cristo nos resgatou da maldição da lei. A Torá não é maldição. A Torá tem bênçãos e tem maldição e maldições. Bênçãos e maldições. A bênção para quem obedece e a maldição para quem não obedece. A bênção te alcança e a maldição te alcança quando não obedece. Então está errado. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A palavra lei aqui é Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia não é maldição para ninguém. Tem lá o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Mas está escrito, Cristo nos resgatou da maldição da lei, é mentira do diabo. Desculpe me exaltar assim. É mentira do diabo e quem acredita nisso. Quem se levanta contra a Torá está errado, está se levantando contra Jesus, contra a própria Bíblia. Porque Jesus disse, eu não vim anular a Torá. Aqui ó, Torá, Bíblia, os 5 primeiros livros, eu vim cumprir. Se você ouve por aí, eu bato muito na tecla através desse meu canal, o fim da lei é Cristo, é mentira. Você pastor, você que fala isso, você está errado. Compre uma Bíblia hebraica e aprenda a verdade. Compre uma Bíblia sem erros. Eu estou dizendo que você não pode ler essa Bíblia? Não. Eu estou dizendo que para você não ensinar as coisas erradas às pessoas, você precisa estudar um pouco e ler o original. O que o original está dizendo. Cristo nos resgatou da maldição pronunciada na Torá para quem não obedece. Isso que eu quero ler para você. Mostrei para você a Torá. Amém? Novamente, o Messias nos redimiu da maldição pronunciada na Torá, você acabou de ver aqui, ao se tornar amaldiçoado em nosso lugar. Porque o Tanar, vou explicar o que é Tanar. Aqui. O Tanar é o Antigo Testamento. Não existe Velho Testamento. Deus não é velho. Quem inventou isso foi o Concílio de Nicéia, depois de Constantino. Tiraram Israel da Bíblia. Então aqui está o Taná. Os 24 livros do Antigo Testamento. Chama-se Taná. Por que Taná? É composto pela Torá, o Neviim e o Ketuvim. Isso é a Torá, né? Os Salmos e os Escritos. É chamado de Taná. É o original. E eu estou dando para você. Porque o Taná diz, quem prender em uma estaca já é sob maldição. O que está escrito aqui, Gálatas 3,13 no original? Aquele que for prendido numa estaca está debaixo de maldição. A maldição foi lançada em Jesus, naquela cruz, por causa do pecado da humanidade. Toda maldição, ele se fez maldito por causa da humanidade. Não foi só pelos judeus, por todos. Então Jesus se fez maldito. Fez isso para que em união com ele os gentios pudessem receber a bênção anunciada a Avraham, a fim de que, mediante a confiança e fidelidade, recebêssemos o que fora prometido, isto é, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Aqui, ó. O Messias, Jesus, Yeshua, ele se fez maldito por nossa causa. Presta atenção. O Messias nos redimiu da maldição pronunciada. Essa maldição, nós temos livre-arbítrio, ela foi pronunciada aqui nesse livro, na Torá, Bíblia, original. Ó. Hebraico de um lado, português do outro. Então as maldições foram pronunciadas aqui. A bênção foi pronunciadas aqui também. Então a bênção e a maldição é uma questão de escolha. É por esse motivo, pessoal, que tem muitas pessoas que nunca colocaram o pé numa igreja, mas é muito mais abençoada, muitas famílias, do que pessoas que frequentam uma igreja. Eu estou dizendo que não deve frequentar uma igreja? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quem pratica os princípios da Torá é abençoado. E quem não pratica os princípios da Torá, a maldição alcança. Por isso que eu estou mostrando para você, através desse vídeo,
Não adianta tentar amaldiçoar o povo judeu. Não adianta a mídia. Não adianta. Porque Deus abençoou. E por isso que diz o Salmo 122, orai pela paz de Jerusalém, abençoarei os que te amam. Volto a dizer, Jesus é judeu. Yeshua, Jesus. E aqui eu vou ler para você, ó, Gálatas 3,13, no grego. Porque a Bíblia foi escrita primeiramente no hebraico e imediatamente já foi traduzida para o grego, mas o original foi hebraico. Não adianta você ter teólogo, não importa quem você seja. Me prove isso. Jesus, como estava na cruz, ele falou, Eli, Eli, avactani, Deus meu, porque me abandonaste? Falou em hebraico. Paulo, como teve encontro com Yeshua, Jesus, a voz falou com ele em que língua? Hebraico. Jesus, como em Apocalipse, ele diz, eu sou alfa e ômega, que você conhece como alfa e ômega, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Eu não estou desfazendo do grego, eu estou falando a verdade. Só o hebraico tem a gemátria, como eu acabei de mostrar para você, que pode te dar todas essas revelações, ok? Então aqui está no grego, vamos lá. Cristo nos resgatou da maldição. A palavra maldição, no grego, é katara. Está aqui, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei? Vou corrigir. Cristo nos resgatou da maldição pronunciadas na Torá, fazendo maldição em nosso lugar. A palavra maldição aqui é katara. Aparece 2 vezes. Porque está escrito, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito. Katara. E o que significa katara? O que é uma pessoa debaixo de maldição no grego? Vamos lá. Execração. Uma pessoa que é execrada é maldição. Segunda coisa, maldição. Vocês sabem o que é maldição? Praga. Já ouviu falar em praga de mãe? Quando um pai e uma mãe amaldiçoam um filho? Maldição, praga, é chamado praga. Imprecação. Sabe o que é imprecação? Outro tipo de maldição? É tudo do grego, é todo original aqui para você ver. Imprecação é aquela pessoa que quer o seu mal. É aquela pessoa que fala mal de você. Aliás, ela mesmo está debaixo de maldição. Então, são as obras de feitiçaria para prejudicar uma pessoa. Tudo isso entra no pacote de maldição. Isso é maldição. E o que acontece? Cristo nos resgatou de tudo isso aqui. Jesus, Yeshua, nos resgatou de tudo isso aqui que eu estou falando para você no grego. Ele nos resgatou. Amém? Então Jesus nos resgatou de tudo isso. Por isso que o tema é a bênção de Abraão. Ele tem o valor numérico de 248. Preste atenção que eu vou falar para você agora. 2 mais 4 e mais 8 é igual a 14. A Bíblia diz que o cordeiro no Egito foi morto ao 14º dia. Jesus também foi morto ao 14º dia, ao 14 de novo aqui. Nessa minha mão direita, eu tenho 14 ossos. 3 em cada dedo aqui e 2 no polegar. 14 ossos. O que Deus quer dizer com isso? Do nome de Abraão ter esse número. Aí você vai somando, vai diminuindo, deu 14. Porque você tem 14 ossos na tua mão. Vou usar aqui a mão direita. Deus vai usar essas suas mãos para abençoar você. Porque a bênção de Deus passa pelas mãos. Quanto que é 4 mais 1 é 5. Isso chama-se gemátria. Eu peguei 248, somei, deu 14. A Bíblia está mostrando os 14 ossos dos teus dedos. A Bíblia está mostrando que o cordeiro foi morto ao 14º dia. Quem? Jesus. A Bíblia está dizendo que o cordeiro no Egito foi morto ao 14º dia, que simboliza Jesus. E a Bíblia está dizendo que você tem 5 dedos. Está aqui. E a Bíblia também diz que a Torá tem 5 livros. Está aqui.
e Deus colocou o 5, que é a letra Re, no nome de Abraão, significa que aquilo que chamam de lei por aí é Torá. Se você tiver a Torá, os princípios da Torá dentro de você, você será abençoado como o povo judeu é abençoado. Todas as pessoas que praticam os princípios, por exemplo, dos 10 mandamentos, são 5 de um lado e 5 do outro, são 2 tábuas. As pessoas que praticam os princípios são famílias abençoadas, independente da religião que elas acreditam. Por quê? É princípio. A bênção de Deus tem princípios. E é exatamente isso, os princípios de Deus. Amém? Então, esse vídeo é para abençoar a tua vida, para que você saiba por que Deus escolheu Abraão e como a bênção chega até você. Amém? E eu vou voltar aqui, como Deus falou, abençoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Barak. B-R-K. Não é Balak, é Barak, bênção. Essa palavra se repete por 3 vezes. Deus falou, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abençoa o povo judeu que a bênção veio para você. Cristo nos resgatou das maldições proferidas na Torá. Ele se fez maldição em nosso lugar, né? Porque maldito aquele que for pendurado do madeiro, para que as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Abraão cheguem até nós. É isso que está escrito. As bênçãos de Abraão chegam até todas as famílias da terra. Deus tinha falado, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando veio Jesus, Yeshua, a bênção de Abraão veio, passou por ele também e veio até nós. Entendeu? Mas os princípios já estavam estabelecidos. Então o que acontece? Jesus é judeu, traz a bênção do judeu para nós, e ainda nos dá o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus. Amém? Presta atenção. O que eu fiz? Eu vou pegar a primeira letra. Essa primeira letra aqui, ó, que eu escrevi casa, é a letra Bet. Essa letra é a letra conhecida como casa. Bet é casa. A bênção de Deus começa na tua casa. Eu vou repetir. A bênção de Deus começa na tua casa. Agora eu vou falar na letra Resh, essa segunda letra aqui, ó. Eu escrevi coloquei cabeça no gráfico. Por que cabeça? Porque Deus quer te colocar por cabeça e não por cauda. Cabeça, inteligência, sabedoria, capacitação. Deus quer abençoar a tua casa, mas para isso ele tem que te capacitar, para que a bênção de Deus na tua vida seja completa. Amém? Terceiro, a letra Kaf, coroa. Essa letra significa coroa, porque a Bíblia diz, guardas o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. A bênção de Deus é para a tua casa. Deus quer abençoar a tua mente, teus pensamentos, as tuas ideias, tudo, para que você traga dinheiro para a tua casa, para que você cresça com a tua família. E Deus te dá uma coroa. Você deve ser rei da tua vida. Pelo menos da tua vida você deve ser rei. Por que significa o rei? O rei é aquele que governa. Mas reis também vão para a guerra. Sabia disso? Reis também vão para a guerra. Então Deus quer te dar uma coroa. Para que essa coroa? Para você administrar aquilo que Ele te deu. Para você proteger aquilo que Ele te deu. Isso é a bênção. A bênção passa pela tua casa. A bênção passa pela tua mente. E pela tua mente Deus te consagra. Deus te coroa. Com o quê? Com uma coroa. Por que coroa? Porque você passa a ser bênção. A bênção passa a alcançar você. Tem coisas que você nem precisa pedir para Deus. É automático. As coisas começam a acontecer. Por isso que o judeu é abençoado. Entendeu? Por isso que o povo judeu é um povo extremamente inteligentíssimo. Por quê? Eles sabem disso. A palavra aqui, né? A palavra bênção no hebraico aqui, ó. Eles sabem que tem que abençoar as famílias deles. Eles sabem que eles têm que meditar
na Torá, porque é bênção, e ele sabe que eles não são coitadinho, coroa. Então Deus quer abençoar a tua casa, Deus quer abençoar a tua mente, tudo que você fizer tem que prosperar na tua cabeça em primeiro lugar, e Deus te coloca uma coroa. Guardas o que você tem, proteja, assim como o rei protege o seu reino, proteja o teu patrimônio, proteja a tua família. Mas se Deus te coroa como rei, quem vai te proteger? Os anjos dele. Os anjos de Deus protegem você. Eles trabalham para você. Por isso que aqui é coroa. Então a palavra bênção, casa, cabeça e coroa. É a bênção de Deus sobre a tua vida. Por isso que a bênção começou por um homem, Abraão. Deuteronômio capítulo 28. No original aqui é chamado de Devarim. Mas eu vou ler na nossa Bíblia mesmo. Amém? Diz assim: se atentamente ouvimos a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Presta atenção. Deuteronômio 28, de 1 a 14. Eu vou repetir. Deuteronômio 28, de 1 a 14. Aqui as bênçãos. Entendeu o código da Bíblia? Entendeu porque tem número na Bíblia? Vou ler para você. São 14 versículos que falam de bênção. 14. E passa pelas tuas mãos a bênção de Deus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Eu declaro sobre a tua vida essas bênçãos. Bendito você será na cidade, e bendito você será no campo. Bendito o fruto do ventre, fruto da terra, fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Isso é, bendito tudo que você empreender na tua vida. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendita a tua despensa, o alimento da tua casa. Bendito será o entrar e ao sair. Onde quer que você entrar ou sair, o Senhor guarda a sua entrada e a sua saída. O Senhor fará que sejam derrotados da tua presença os inimigos se levantarem contra você. Por um caminho sairão contra a tua vida, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Como alguém se levantar contra você, resista firme, porque se levantam por um caminho, mas fugirão de você. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocar a mão. Cada mão tem 5 dedos. Deus abençoa a tua vida. Tudo que colocares a mão, e te abençoaria na terra. Que terra? Os seus alvos que Deus tem para você, que você tem. Deus já colocou alvos dentro de você. O Senhor te constituirá para si em povo santo, povo exclusivo, separado. Como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares os teus caminhos, quando guardares os mandamentos. É isso que está escrito em Gálatas 3,13. O Messias nos resgatou da maldição proferidas pela Torá. Já vou te mostrar quais são as maldições. E todos os povos da terra verão que você é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Ficarão com medo de tocar em você, porque Deus te dá uma proteção. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do ventre, sua esposa será abençoada. No fruto dos teus animais, até seu cachorro e gato será abençoado. No fruto do teu solo, tudo que você plantar vai prosperar. Na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu te dar. Olha só bênção. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo. Há momentos específicos para Deus derramar chuva de bênção sobre a minha vida, sobre a tua vida. As bênçãos do Senhor é chamado de a chuva serode e a temporã. É a chuva antes da época e a chuva fora de época. As bênçãos do Senhor não dependem da economia, depende dele.
Vou repetir de novo. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra. O que quer dizer o céu? A bênção de Deus vem primeiro no reino espiritual, depois se materializa aqui no reino físico. A chuva para dar terra, para dar a chuva no seu tempo e para abençoar as obras das suas mãos. E emprestarás a muita gente, mas tu não tomarás emprestado. Você vai ter para ajudar pessoas, para emprestar. Significa longe de dívidas. É isso que está dizendo aqui. O Senhor te porá por cabeça, não por cauda, estará por cima, não por baixo. Quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje Ele nos ordena, para guardar e cumprir. E não desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para seguir a outros deuses, para os servires. Deuteronômio 28, de 1 a 14. São os 14 ossos, que eu falei para você, são as bênçãos. É isso que diz Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição proferida na Torá, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, como ele foi, para que a bênção de Abraão chegue até nós. E chegou. Amém? E o mesmo Deuteronômio 28, no versículo 15 até o versículo 68, é uma lista enorme de maldição. Eu só vou ler um versículo para você. Será, porém, se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje Ele nos ordena, então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. Por que pessoas andam debaixo de maldição? Porque não praticam os princípios básicos da Torá. Então tem muita gente que se diz conhecer a Bíblia e anda debaixo de maldição. As pessoas dizem que nem esse aí, que se esconde atrás da Bíblia, eu prefiro nunca. Não é verdade? Por quê? Não cumpre os mandamentos. Não obedece. A obediência traz bênção para a nossa vida. Então, eu quis gravar esse vídeo para te dizer: ninguém amaldiçoa o povo judeu, porque a bênção de Abraão nos alcançou. E nós somos abençoados através de um homem, Abraão. Depois foi para Isaac, se concretizou em Jacó, que Deus tocou o nome para Israel, e a bênção chegou até nós. Por isso, não experimente amaldiçoar um judeu, porque foi Deus que escolheu. E o nome desse homem é Abraão. O próprio Yeshua, Jesus, é judeu. Então, eu quis, através desse vídeo, te provar como que a bênção de Deus entra no planeta Terra, como ela entrou no planeta Terra. Deus disse para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Benditas todas as famílias da terra. Então, fica aqui mais uma lição. Ali está a bandeira de Israel. A bênção sobre toda a humanidade entrou através do patriarca Abraão. Deus fez um chamado a Abraão, que depois passou a chamar Abraão. O que caracterizou a vida de Isaac foi o sacrifício. E ele mudou o nome, fez uma transformação em Jacob para Israel. Abraão, Isaac, Jacó. Abraão, Isaac e Jacob. A bênção de Deus sobre todas as famílias da terra passam pelos patriarcas. Até sobre os árabes, porque Abraão é pai dos árabes também. Por isso que judeu e árabe são os povos mais ricos do mundo. Você pode ver, os árabes são riquíssimos também. São povos prósperos, por causa da Torá. Que você seja abençoado por esse vídeo, por tudo que foi falado aqui. Que a bênção do Eterno esteja sobre você e sobre a tua família. E grave: abençoe o judeu, porque a bênção que está na tua vida, ou que não chegou na tua vida, passa por eles. Jesus, Yeshua, é judeu. Eu agradeço em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.